presidente Ramaphosa. É o presidente da África do Sul. Então, ele é o presidente que acusa o presidente Jacinto Inhosse, que é o presidente de Moçambique, como um ato criminoso. Então, vamos falar de 5 pontos, o que leva o presidente Ramaphosa a considerar o presidente Jacinto Inhosse como um criminoso. Então, ele esteve numa reunião na África do Sul, o presidente Ramaphosa, reunião com alguns elementos como o embaixador da França e o primeiro-ministro, não é o primeiro-ministro de Portugal. Então, ele, quando ele chegou de falar essa mensagem, de expressar essas palavras, chegaram ao ponto de dizer que o Filipe Jacinto é um criminoso. Mas são 5 pontos que vamos levar a considerar. Primeira coisa, ele considera o presidente Jacinto Inhosse como um criminoso por causa de ser conivente. Então ele diz que é conivente, então por causa da situação de Cabo Delgado, sobre terrorista que está acontecendo em Cabo Delgado. Então diz que o presidente Jacinto era um conivente, ele é conivente. Então deixar procurar uma palavra específica para entender porque ele chama ele de conveniente para chegar a esse ponto, chama criminoso, porque só um ponto importante que ele mencionou para chegar a essa parte dele, criminoso, é um assassino, um bandido, muito mais. Conveniente, podemos dizer que é ser cúmplice, então ele é cúmplice sobre esse assunto de Cabo Delgado, então por ser cúmplice. Então estamos a dizer que ele está a colaborar com esses militares, com terroristas, estão Cabo Delgado. Estamos a dizer que ele também está a favor desse assunto, está dizendo que ele também está trabalhando com esses terroristas. Então podemos dizer que são do mesmo grupo, são da mesma panela, do mesmo saco. Então para dizer que ele cumpre, se ele está lá, mas está envolvido nessa situação de terrorista. Então essa parte que leva a se considerar ele como um criminoso, por ser cúmplice nos terroristas de Cabo Delgado. Então são esses pontos que levou ele a considerar ele como esse tipo de criminoso. E o outro ponto que levou ele considerar ele como um criminoso é por ser uma pessoa, presidente Inhosse, por não ser uma pessoa que não tem interesse por intervenção militar. Então, que vamos lá aqui, ele não tem interesse com os militares ou com a intervenção estrangeira, ou ele não tem interesse com a situação de Cabo Delgado, vamos deixar assim, não é? De que forma podemos considerar é porque ele não está a atuar sobre a situação, ele não está a se manifestar, ele não está a agir, ele não está a tomar decisão, ele não está a fazer alguma coisa, podemos dizer assim mesmo, ele não está a fazer alguma coisa, são coisas palhaçadas, não é? Que agora o presidente Jacinto foi lá em Cabo Delgado, essas coisas palhaçadas, ele foi lá por causa das eleições gerais, mas mesmo assim dá voto, elas são coisas palhaçadas, conforme ele que diz que não se interessa, ou conforme dizer que ele cumpre, só lá foi tampar os olhos moçambicanos, para dizer que ele está preocupado, mas eles não têm interesse para resolver esses assuntos, para entrar em ação, para mostrar o que é necessário para se resolver esses assuntos. Esses assuntos tudo está a fazer só manobra para enganar o povo, para fazer muitas formas. Ele não está interessado para que ele resolvesse o problema do Cabo Delgado. Ele não está interessado para resolver o problema o que está acontecendo no dia a dia após que são mortos. Ele não está interessado para, com outras palavras, para resolver o problema de guerra que terminasse. Não está em seu interesse. Se não está atuando, está fazendo só tentar voltar para a palhaçada lá, começar a cantar palavras deles. Tá? Então são esse tipo de coisa. Vamos no terceiro ponto. Ele considera ele por ser um criminoso porque os próprios filhos o presidente assim são maiores drogas, são tráficos de drogas, são maiores tráficos de drogas. Então eles que são pessoas que quando diz são maior tráfico de drogas, está falando do país de Cabo Delgado, para eles é o uso. Então, dizer que ele é um assassino criminal por situação, então para os que não têm interesse, é o cúmplice. Segunda coisa, não tem interesse, o terceiro filhos deles é um caminho, é uma oportunidade que ele usa, o meio que usa Cabo Delgado para o projeto dele, para conseguir
como exercer a sua função de droga ou para uma passagem, muitas coisas, não é? Então, quando podemos ter uma estratégia dos filhos não sabe se beneficiar com o cabo delegado em termos de sucesso para conseguir sobressair seus sucessos dos negócios, muito mais, não é? Então, pensa que a estratégia de beneficiar muito, terceiro, quatro coisas, então diz que ele facilitou, 4 pontos, ele diz que é um criminoso porque ele facilitou a lógica dos insurgentes, então ele facilitou os insurgentes, podemos dizer, facilitou para os terroristas, facilitou o trabalho deles, muitas coisas, não é? Então, em termos de técnicas e muitas coisas, não é? Então, vamos lá. A quinta coisa que levou ele a considerar como ele um criminoso, então é por causa ele chegou de nomear um general militar que lá vai se general militar depois, conforme diz assim, então chegou de assassinar por veneno, envenenou ele, essa pessoa, então que foi apenas um general, foi nomeado para estar à frente dessa situação de guerra. Afinal era uma estratégia, porque quando ele foi apertado, isso foi forçado com alguns grupos relacionados militares para resolver a situação, ele criou manobra usando uma pessoa dizer que general, que muitos sempre ficamos satisfeitos quando fala de patência, afinal uma estratégia para envenenar. Então são esses 5 elementos que consideram o Nilson como um criminoso por ser uma pessoa que ele é uma pessoa que cumpre com os terroristas de cabo delegado, outra coisa por não ter interesse para resolver os problemas de cabo delegado, não está aí, terceiro ponto por ser o meio ou o caminho do uso para os filhos deles, seu projeto de tráfico de drogas, e 4 coisas, então ele facilita o projeto dos insurgentes terroristas, e o quinta coisa, ele próprio envenenou o comandante general que nomeou pessoalmente que é lá. Então, são esse tipo de coisa que ele é considerado um criminoso, então que são crimes cometidos, não é coisa que sabemos que a delegado é uma província de guerra, é uma província absolutamente todo mundo, então são esses pontos que levam considerando a ele ante esse ponto. Então, o que você acha? Concorda? Você escreve se concorda, se não concorda, escreve. Concorda de fato ele é um criminoso, concorda ele é responsável de cabo delegado, concorda sim ou não. É só escrever esse tipo de coisas. Então, para por aqui, muito obrigado. Então, peço para se inscrever, me ajudar a crescer. Também penso em colocar notificações para ser atualizado as informações do país que está acontecendo no nosso país para nosso bem-estar de nós que somos população, e também penso colocar likes, me ajuda a divulgar mais vídeos. Quando colocar like, vídeos são mais assistidos, e também penso penso compartilhar em os grupos e muito mais. Que muito obrigado, tchau, muita forte abraço.